Olá, meus amigos, bom dia. Eu estou fazendo esse vídeo aqui porque me bateu uma dúvida se vocês sabem essa questão. O judaísmo da diáspora, o judaísmo fora do território de Jerusalém, ele era considerado religião lícita pelos romanos e por isso os judeus conseguiam viver de forma completamente independente da cultura romana onde eles estavam inseridos, nas comunidades, nas sociedades que eles estavam inseridos ao longo de toda a bacia do Mediterrâneo, dentro do Império Romano. Os judeus conseguiam levar uma vida particularmente diferente. Eles tinham suas próprias leis, eles tinham a sua sinagoga, o seu culto, e os romanos eles davam uma certa autonomia para que o judeu ele seguisse sua vida de uma forma bem particular. Eles eram recebidos como uma religião lícita. E a princípio os cristãos eles foram aceitos pelo império. Por quê? Porque acreditava-se que os cristãos eles eram uma seita dentro dos romanos, dos judeus. Acreditavam que o cristianismo era somente mais um braço do judaísmo. Por quê? Porque o judaísmo da diáspora ele era constituído por judeus, que eram judeus mesmo, que saíram, estavam na diáspora, estavam afastados do território de Jerusalém, pelos prosélitos, que eram aqueles que pertenciam ao Império Romano, mas se converteram ao judaísmo e adotaram todo o costume judaico, circuncidaram, participavam dos rituais e viajavam para Jerusalém, visitavam a sinagoga, guardavam o sábado, guardavam a restrição alimentar. Esses eram os judeus prosélitos, eram helenistas que se converteram ao judaísmo. Mas tinha uma terceira classe de judeus que absorveram parcialmente o judaísmo, e é isso que eu queria falar. São os tementes a Deus. Você sabia que são os tementes a Deus? A Bíblia fala ali em Atos 16 de uma mulher, Lídia, que Paulo encontra, que é uma mulher temente a Deus. Então, os tementes a Deus, e também eu entendo que Cornélio também, quando Pedro vai lá na casa de Cornélio, Cornélio era um oficial romano ali, que estava na Judéia, mas era um cara temente a Deus. O que eram esses tementes a Deus? Tementes a Deus eram aqueles caras, como eu disse, que absorveram parcialmente a religião judaica. Eles não se tornaram judeus, eles não se converteram ao judaísmo como prosélito, mas eles tinham uma fé verdadeira no judaísmo, eles criam no Deus de Israel, eles criam em Yahvé, e eles adotaram parcialmente. Como isso, Wander? Como parcialmente? Sim, eles criam no Deus de Israel, mas eles não se circuncidavam, eles não faziam as restrições alimentares, eles não guardavam o sábado, eles não iam ao templo. Então eles eram judeus porque eles criam no Deus de Israel, gostavam da Torá, gostavam de ler a Torá, gostavam de ler os ensinamentos. Talvez frequentassem as sinagogas, mas assim, não frequentavam de forma plena, não eram judeus que absorveram totalmente a cultura. E o Walker, o W. Walker, esse autor aqui, ó, vocês precisam conhecer esse cara, W. Walker. Ele afirma que esses tementes a Deus eles foram talvez os maiores receptores do cristianismo dentro do território romano. Por quê? Porque eles eram impedidos pelos judeus de participar plenamente do culto. Por quê? Porque eles não cumpriam com todos os rituais, eles não se circuncidavam, eles não guardavam o sábado. Então, de certa forma, eles eram uma espécie de judeus parcial, uns judeus que eram tanto quanto discriminados pelo restante do judaísmo por não cumprir todos os rituais judaicos. E quando o cristianismo chegou, tirando todo o peso da obrigatoriedade da lei, esses caras eles viram que o cristianismo era o que eles verdadeiramente queriam fazer, era o que queriam ser, e eles abraçaram, receberam o cristianismo. Tanto que você vê Cornélio recebendo o cristianismo, recebendo Jesus em sua casa, quando Pedro prega para ele. Você vê Lídia prontamente recebendo, porque eles viram no cristianismo a verdadeira esperança de Israel. Sem a obrigatoriedade da lei, sem o peso que a lei impunha, sem as obrigatoriedades ritualísticas, mas um Cristo que exigia que eles somente vivessem para Cristo e se entregassem totalmente, sem rituais, sem circuncisão, sem guardar sábado, mas viver para Cristo plenamente. Então, esses eram os tementes a Deus. Pessoas que estavam ali no território romano, que criam no Deus de Israel, mas não cumpriam as práticas obrigatórias da lei judaica e receberam o cristianismo de braços abertos. Grande abraço aí, bom dia para todos.